Bom dia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, ou acesse aí a sua Bíblia. E como eu já disse outras vezes, meus irmãos, lembre-se de Romanos 8, lembre-se. Eu falo para algumas pessoas, falo no discipulado, falo para os jovens, falo, ó, deu ruim, corre para Romanos 8. Muitas coisas a sermos lembrados nesse capítulo, dessa carta do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos compartilhar sobre a primeira parte, aí até o versículo 17. E aí, quando o Senhor nos permitir, a gente continua aí o capítulo. Mas você pode ir lendo, meu irmão, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Oremos. Senhor, somos o teu povo, estamos diante da tua palavra. E, ó Deus, como precisamos, ó Pai, da iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos não apenas entender de forma intelectual a tua palavra, mas especialmente, ó Deus, que saibamos como obedecê-la. Nos ajuda nisso, ó Pai. A tua promessa é que o teu Espírito nos conduziria a toda a verdade. Que assim seja nessa manhã, ó Pai. Fala conosco, pois precisamos ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por que eu falo para você estudar esse texto, meu irmão? Talvez a leitura, assim, numa primeira vez, ou faz tempo que você não lê, é meio confuso algumas coisas aí, né? E a minha ideia é que no final desse tempo aqui que a gente vai compartilhar, você pelo menos esteja menos confuso acerca do que o texto está dizendo. E se você ficar mais confuso, aí você procura o pastor Joelito. Ele te ajuda aí na sua crise. Ai, meus irmãos, vamos lá, para início de conversa. Quando nós estamos falando de Romanos, Paulo está escrevendo a cristãos. Então você pega logo no primeiro versículo
ele vai falar, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, antes de nós continuarmos esse texto, eu preciso fazer uma pausa aqui para falar sobre estar em Cristo Jesus. Se por acaso é o seu caso, se você não entregou a sua vida ainda a Jesus, considere fazer isso o quanto antes. Quando nós falamos aqui que a solução é Jesus Cristo, nós acreditamos completamente nisso. Ainda que a gente passe por problemas, ainda que algumas situações parece que não vai ter solução, parece que não vai resolver, mas e aí, o que vai acontecer agora? Eu não sei, mas eu sei que a solução é Jesus Cristo. E Deus é tão maravilhoso que, mesmo nos nossos problemas tão pequenos, tão insignificantes para alguns, o Senhor tem olhado para nós e ouve as nossas orações. Amém, meus irmãos? De forma que eu não sei qual o problema que você vive ou passa, mas certamente você tem. Creia que a solução é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas para além dos problemas que nós temos no nosso dia a dia, Jesus é a solução para o nosso principal problema. Jesus resolve não só nossas questões cotidianas, mas Jesus é a solução para a nossa eternidade. E se você está em Cristo, você sabe do que eu estou falando. Mas se você, por seja qual motivo for, não entregou a sua vida para Jesus, não entende que Ele é a solução para a eternidade, hoje eu venho te lembrar ou te falar disso mais uma vez, meu querido. Ele entregou o seu Filho para que aquele que crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Creia nisso, se você não crê nisso. Mas pastor, como é que é estar em Cristo? Estar em Cristo é quando você reconhece que você é pecador, entrega a sua vida para Ele, e aí você começa uma nova vida. Pastor, eu não sei direito como é, mas é uma nova vida, querido. Não precisa acreditar em mim não, acredita na palavra de Deus. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre como é essa nova vida em Cristo. A gente vai falar sobre lei, a gente vai falar sobre pecado, a gente vai falar sobre vida no Espírito. Mas isso faz sentido na vida daquele que está em Cristo Jesus, como já diz o versículo 1. E eu precisava dar essa palavra para aqueles corações que precisam ouvir a mensagem de salvação. Amém, igreja? E aí Paulo começa. Agora, ou talvez na sua versão, portanto. Então isso indica que o que Paulo vai falar agora tem a ver com o que ele estava falando antes. Então olha, isso e aquilo. Agora, aí ele começa a explanação dele aqui a partir do capítulo 8. Então eu vou chamar a sua atenção ainda para o final do capítulo 7. Do que Paulo está falando, para agora ele falar, portanto, não existe condenação para quem está em Cristo. Por que ele está trazendo isso agora, no começo do que depois foi dividido em capítulos, que antes era só uma carta? E aí eu chamo a sua atenção, já falei para você ler o 8 em casa, né? Agora lê o 7 também, tá, irmãos? A gente vai ler só a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Meus irmãos, Paulo, quando quer ensinar os irmãos ali de Roma sobre como é essa luta, ele se coloca na história e começa a falar sobre esses conflitos que ele mesmo vive. E aí a minha pergunta diante desse texto sempre é: será que nós estamos muito melhor do que Paulo? Será que a gente pode ouvir esse texto e falar: graças a Deus que eu não passo por essa luta, pastor, já venci. O bem que eu quero fazer eu sempre faço e o mal eu nunca faço. Será que a gente está nessa, meus irmãos? Eu acho que não. E Paulo expõe, e você vê que ele chega no limite. Hoje a gente fala assim, ele surtou aqui quando ele falou isso. Porque ele chegou no limite. Falou: miserável homem que eu sou. Quem que vai me livrar desse corpo, dessa morte? Quando eu vou ser livre dessa luta? Quando isso vai acabar? Porque eu já entendi a lei de Deus e eu quero viver conforme ela, mas parece que no meu corpo manda outra lei. A lei do pecado que habita em mim, sempre me puxando para o lado errado, sempre me puxando para longe de Deus, sempre querendo fazer a minha vontade, do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu gostaria. Como eu sou miserável! E meus irmãos, como nós somos miseráveis nesse aspecto. Porque a gente luta todo dia. E tem hora que a gente desiste de lutar. A gente só aceita, fala: meu, não tem jeito. Eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Eu já tentei buscar, parei. Eu já tentei me santificar, não consegui. Eu já tentei mudar esse meu hábito, não deu. Eu já entendi qual é a vontade de Deus, comecei a fazer, mas depois parei, depois caí. E meus irmãos, nós vamos viver essa luta até Jesus voltar, ou até quando nós formos para Ele. É luta. Agora é só vitória. Mais ou menos, irmãos. A gente tem que lutar, inclusive, para conseguir vencer essa luta, mas não está dizendo que não vai ter luta. Vai ter luta em casa, mano. Vai ter luta com a esposa. Espero que não luta física, né? Vai ter luta. Vai ter desentendimento com os filhos, com os pais. Vai ter, começa daí. É no trabalho. É no trânsito. É no transporte público que você usa. Eu conheci um pastor que na sexta-feira estava querendo matar um no trem. Ele estava vindo de Pirituba para Santo Amaro. Com uma criança de 5 anos. Acho que só para não dar mau testemunho para a criança que não aconteceu nada. Mas, irmãos, essa linha aqui de trem, a gente tem que orar por ela. Uma hora a gente fala mais sobre isso. São lutas, meus irmãos, de todo dia. Todo dia, carne, espírito. E a gente pode entender que nessa luta vai vencer quem estiver melhor alimentado. Você está alimentando o seu espírito, você está alimentando sua carne. Com tudo, irmão. Com as suas atitudes, com aquilo que sai do coração do homem que contamina. Mas também não se iluda que você não é influenciável, tá? Então, quem você segue nas redes sociais, o que você assiste, o que você ouve.
E Paulo estava aqui nessa luta, meus irmãos, mas em alguns momentos ele faz um comentário sobre a lei, sabe? E toda vez que a gente fala lei, já dá uma ideia de peso, já dá uma ideia de religiosidade, já dá uma ideia de eu sou contra a lei, eu sou da graça, eu não quero saber desse negócio de lei. Mas que engraçado que Paulo, já no Novo Testamento, agora ele vai falar aqui no versículo 16, não faço o que quero, concordo com a lei. Tá bom, filha. Olha, correr elegante, fazia tempo que eu não via. Pois eu falo, obrigado, filho. Paulo vai falar no versículo 16 que a lei é boa. Aí você fala, não, pastor, se é lei não pode ser boa. Será? Falando que a lei é espiritual. Lei espiritual? Como assim? Se é lei não pode ser bom. Eu sou da graça, pastor. Não vem com esse negócio de lei, não. Como Paulo citou aqui, tem tudo a ver conosco. Meu irmão, abra sua Bíblia aí, lá nos 10 mandamentos, por favor. E aí, de repente, você está aí, pastor, mas onde estão os 10 mandamentos? Então, irmão, é só para te lembrar, se você está nessa dúvida aí, que a gente tem EBD todo domingo depois do culto, viu? Em nome de Jesus. Olha o Google correndo solto aí, ó. Olha. Alguém lembra aí, pode ajudar um irmão? Êxodo 20. Você fala, mas tem Deuteronômio também. Tudo bem, está salvo, meu irmão. Lá tem também. Êxodo capítulo 20. Aí tem, meus irmãos, o que nós chamamos de 10 mandamentos, né, o decálogo, se você preferir. Não é ele que representa todas as leis que os caras tinham que seguir, os judeus, os fariseus, mas é aqui. Lei é isso aqui, é a base, é daí que começa. Então nós temos lá um primeiro mandamento no versículo 3, não tem outros deuses diante de mim. Versículo 4, não façam imagem de esculturas. Versículo 7, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8, lembra do dia do sábado para santificar. Versículo 12, honra o seu pai e a sua mãe. Versículo 13, não mate. 14, não cometa adultério. 15, não furte. 16, não dê falso testemunho. E o 17, não cobice. Ah, pastor, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. Meu irmão, a lei é boa. A lei é espiritual. Sabe qual é o problema para a gente da lei? É porque ela mostra o quanto a gente é pecador. E a gente precisa entender isso, porque Paulo vai falar lá sobre a lei do pecado e da morte e a lei do espírito e vida. Ah, pastor, sou contra esse negócio de lei. O que nos coloca contra a lei é porque a gente é transgressor dela, meus irmãos. Porque quando fala aí no versículo 3, para não ter outros deuses diante de nós, a gente precisa se perguntar, quantas vezes a gente deixa no nosso coração algumas coisas tomarem o lugar de Deus? Não, pastor, mas eu não adoro nenhum outro Deus. Eu nem estou falando disso, meu irmão. Eu estou falando daquilo que toma lugar no nosso coração, muitas vezes, com mais prioridade do que aquilo que é Deus, a palavra de Deus e o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós fazermos isso, mas eu tenho uma ideia melhor, pastor, porque eu já tive uma experiência que deu errado, então mesmo que a palavra de Deus diz isso, eu quero fazer desse outro jeito. Esse é o problema da lei. Porque ele vai falar, olha, não faça nenhuma imagem de escultura. Você fala, não, pastor, desse aí eu estou livre. Eu nunca fiz nenhuma imagem de escultura, eu não adoro nenhuma imagem de escultura. Eu não sei quem conhece o pastor Paul Washer, é um pastor americano.
Você gosta de apanhar, assiste uns vídeos dele lá. E ele fala que às vezes o domingo é o maior dia de idolatria dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Como idolatria? O crente não idolatra. Ele fala, vocês estão adorando um Deus no coração de vocês que não tem nada a ver com Deus das Escrituras. Pesado isso, meus irmãos. Porque mexe em coisa que a gente não quer mexer. Não, como assim é um Deus que não é da Escritura? Meus irmãos, se a gente aprofundar o assunto, a gente vai ver que a gente crê num Deus que vai punir aquele que você não gosta. É o Deus que não vai perdoar aquele que você já entendeu que não tem perdão. Os irmãos viram os atentados que ocorreram aí contra Israel? Quem não viu, depois dá uma pesquisada. Qual é o plano? Existe um plano para o pessoal sair lá do Afeganistão, atravessar 2 países e atacar Israel. Aí você ouve isso e fala, não, para esses aí não tem perdão. Nosso coração é assim. E a gente gostaria que Deus agisse exatamente assim. Versículo 7, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Meus irmãos, a gente usa o nome de Deus para tudo, até para as nossas vinganças, que a gente insiste em chamar de justiça, né? Deus faz justiça e pega lá na frente. Eu já vi um pastor falando, Deus vai te pegar lá na esquina, viu? Eu fui até por outro caminho, irmão. Falei, vai que, né? Vai que pega a praga do pastor lá. Fui até pela outra rua. Meus irmãos, nós usamos o nome de Deus em vão. A gente não dá reverência ao nome de Deus como deveria. A gente não ama a Deus como deveria. Você está vendo como é ruim falar sobre lei? Porque, na verdade, ela nos mostra o quanto somos pecadores. Você fala, pastor, mas quando a gente olha para a lei desse jeito, ela não tem poder para salvar. Não tem mesmo, irmão. A função da lei não é nos salvar. Quem tem poder para salvar é Jesus Cristo, como nós cantamos aqui. Amém, igreja? E é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8. Mas para que a gente entenda o que é a lei do Espírito e vida, a gente precisa entender o que é essa lei que nos coloca como mortos. Pastor, tem coisa que você está falando aí que eu não consigo. Sim, meu irmão, talvez seja até impossível na sua força, na força do seu braço, na sua sabedoria, na sua experiência, na sua inteligência, no seu dom. Talvez seja até impossível. É só com o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida que você vai conseguir vencer algumas batalhas. Amém, igreja? E a gente está aqui, na nossa força, no nosso braço. Não, eu sou pastor, eu sei lidar. Não, eu tenho dom. Não, eu sou crente há muito tempo. Não, isso aqui eu tenho experiência. Não, isso aqui eu respeito fácil. Lembra do dia do sábado para santificar? Não, pastor, a gente não guarda o sábado, não. Isso aí são irmãos de outras igrejas. De fato, irmãos, a gente não tem mais dia santo. Todos os dias tem que ser santo, amém? Mas tem dia que a gente não separa para o serviço do Senhor, para servir o próximo. Pastor Gilito, eu sou do tempo, quando era criança, na igreja, que domingo era o dia do Senhor, sabe? Eu não sei mais se eu sobreviveria àqueles dias como eram. Mas era 8h30 da manhã, era culto de oração. Meu pai tinha guitarra, era diácono. Minha mãe tinha guitarra, cuidava da música. E que opção que eu tinha? Nossa, pastor, você é de oração desde criança? Não, irmão, ia na força do ódio ali, mas eu ia. Essa era a minha rotina. Culto de oração 8h30, EBD às 9h, culto 10h30, meio-dia ensaio do coral. Termina o ensaio do coral, vai para casa, acabou o dia? Não, corre, almoça rapidinho que 3 horas tem culto na praça. Corria para o culto na praça. Saía do culto na praça, união de treinamento. Quem sabe o que é união de treinamento aqui, meus irmãos? A galera aí lembra. União de treinamento. Depois da união de treinamento, tinha um lanchinho, culto da noite. Depois do culto da noite, cantina.
E segunda, segunda normal, meus irmãos. 6 horas da manhã de pé, escola, rotina de trabalho. Tinha essa ideia ainda de dia do Senhor no domingo. E com isso, meus irmãos, eu quero dizer da importância que nós damos, não é nem tanto do que nós fazemos. O domingo é maravilhoso, é o dia que a gente se encontra aqui para junto adorar. Mas para nós, dia do Senhor é todos os dias, não é o sábado, não é a segunda, não é o domingo. Nós temos que santificar todos os dias. Mas a lei está aqui só para nos lembrar que às vezes nem o sábado, nem o domingo, nem a terça, a gente não está santificando dia nenhum, meus irmãos. Honra teu pai e a tua mãe. Meus irmãos, isso aqui vai dos adolescentes até os adultos. Tem adolescente que não sabe nem o que é honra. Como é que vai honrar os pais? Não obedece, não respeita, não dá valor. E tem adultos também que não entendem a velhice dos pais, não sabe lidar, não consegue, nem quer. Parece que a Bíblia nem fala que aquele que abandona os seus parentes é pior do que o incrédulo. E tem vários tipos de abandono. Qualquer dia a gente aprofunda sobre isso. Não mata, não matarás, não mate. Esse desejo nos assalta todo dia. E Jesus no Novo Testamento ainda falou, e nem não é sem só matar. Só de você odiar seu irmão, só de você falar para ele umas verdades que a gente acha que tem direito de fazer sempre. Não cometa adultério. Pastor, putz, me salvei de um. Nunca adulterei. Aí Jesus fala, irmão, pensou? Já foi. Então a lei que já parecia difícil de cumprir, Jesus vem e ainda, nesse sentido, pior, ainda expõe ainda mais o quanto a gente é pecador. Ah não, pastor, esse eu não fiz, nunca matei ninguém, nunca adulterei. Irmão, pensou? Já foi. Então a lei serve para você parar de brigar, tentar se justificar e se reconhecer logo um pecador. Porque o espírito de vida, ele só vai poder operar em você à medida que você entender o quanto que você é inclinado para a carne. Enquanto você ficar se defendendo, não, pastor, no meu caso nem tanto. Não, no meu caso eu já estou melhor que muitos, eu já estou bem. Não cometa adultério, não furte, não minta e não deseje nada do seu próximo. Essa, talvez é aquela hora, né? Se você não tiver nenhum pecado, né, desses aí, atire a primeira pedra. Comprovando que você não entendeu o que foi dito, porque não tem como a gente olhar para a lei de Deus e falar, já estou bom. Então, irmãos, a lei é boa. O que ela causa de ruim em nós é o que Paulo está falando aqui. Eu não faço o bem que eu quero, eu faço mal. Eu já entendi a lei de Deus, mas no meu corpo parece que ele está atendendo uma outra lei. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei na minha mente, me faz prisioneiro do pecado. E aí depois de uma leitura dessa, meus irmãos, de nós compartilharmos sobre isso, a gente pensa, ou deveria pensar, tá, e agora? Beleza, pastor, já ficou claro o quanto eu sou pecador, o senhor já me expôs, já me fez lembrar coisa que eu nem queria, já me fez ver que eu estou no piloto automático em algumas coisas que eu não deveria. Tá bom, eu já sabia. Não queria falar sobre isso, mas já que o senhor falou, e agora? Agora, meus irmãos. Agora o versículo 8:1.
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Porque era para nós sermos condenados, meus irmãos. Merecíamos isso. E a lei mostra isso para nós de um jeito muito incômodo. Mas onde houve muito pecado, maior ainda foi a graça de Deus. Amém, meus irmãos? E aí ele continua. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque a solução que é Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos livrou da condenação do pecado. Ao morrer na cruz, nos livrou do domínio do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós. E ao morrer na cruz, ele eliminou a presença do pecado para toda a eternidade, quando nós estivermos do lado de lá. A obra de Jesus é completa, por isso que ele é a solução. Agora é como se Jesus falasse para nós assim: filho, você é livre. Você conheceu a verdade, agora verdadeiramente você é livre. E agora livre, o que vamos fazer? O Senhor fala, livre, né, Senhor? Mas eu vou querer entrar nessa cela aqui, ó, da pornografia. O Senhor me livrou, né? Estou salvo, né? Então vou entrar aqui na pornografia, ó, que não dá nada, já estou livre. O Senhor me livrou, né? Mas eu vou ficar aqui, ó, nessa cela do orgulho. Afinal de contas, eu não vou levar desaforo para casa de ninguém. O Senhor me livrou, né? Ufa! Obrigado. Agora eu vou aqui ficar vivendo uma mentira, que agora eu já estou livre. Ah, não, agora eu vou ficar na cela aqui da vida dupla, todo mundo achando que eu sou crente, mas eu estou perdido. Estou dentro da igreja, mas estou desviado. Estou dentro da igreja, mas não creio. Mas eu vou ficar aqui na cela da vida dupla e está tudo bem. E aí o Espírito de vida de Cristo Jesus nos livra do pior problema e a gente fica se enfiando em outros. E a gente não reconhece quando está errado nunca. O versículo 8 continua, meus irmãos. A lei não pode nos livrar porque ela mostra o quanto a nossa carne é fraca. No versículo 3. Então, como isso acontece, pastor? Deus fez isso enviando o seu próprio Filho. O que você tem que se perguntar, meu irmão, é a que você está se inclinando no sentido da condução da sua vida. Você está se inclinando à carne ou você está se inclinando ao Espírito? Versículo 5 do capítulo 8, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Eu sempre gosto de chamar atenção para isso, no versículo 5, vê aí se quando fala Espírito está por acaso com E maiúsculo aí, ou minúsculo. Maiúsculo. Então, aqueles que se inclinam às coisas do Espírito Santo de Deus. Aí tem vida, aí é espírito de vida. Porque os que se inclinam para a carne é espírito de morte. Aquele que só quer fazer sua vontade, aquele que quer atender seus desejos, aquele que quer tudo do seu jeito, está num caminho de morte. E a pior morte, a morte espiritual. É aqueles que quando morrer aqui não vão encontrar a vida eterna, vão encontrar a morte eterna. Versículo 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus.
nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque você olha para a lei de Deus e fala, não, para mim está tudo bem. Eu não adoro outro Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Então já estou bem. Se quando nós olhamos a lei de Deus, nós não nos vemos pecadores, aí está um problema. Versículo 10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então lá, aqui no capítulo 7, está falando dessa luta intensa, e tem hora que ela é mais intensa, sim ou não, meus irmãos? Então, a gente vai ter que decidir se a gente vai querer viver nossa vida sempre ali naquele texto de Romanos 7, sempre no combate, sempre perdendo, ou aqui, se inclinando ao Espírito que dá vida e paz. Essa decisão é de cada um de nós. Ainda que você tenha tomado a decisão por Jesus, entregado a sua vida para Jesus, vai ter que decidir todo dia, meu irmão. Vai ter que decidir no trem lotado, vai ter que decidir na fechada no trânsito, vai ter que decidir no futebol, vai ter que decidir na discussão em casa. Todos os dias, toda hora. A questão não é se vai ter luta ou não. A questão é se vai vencer a luta ou vai perder. Vai se inclinar ao Espírito ou vai se inclinar à carne? Versículo 11. Aquele que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Aleluia. Meus irmãos, é a obra do Espírito nas nossas vidas. A gente tem que parar de atrapalhar. A palavra vai dizer para nós não nos embriagarmos com vinho, mas deixarmos encher do Espírito Santo de Deus. Ou alguém tem dúvida que o Senhor quer nos encher do teu Espírito? Só que no caminho a gente vai tomando algumas decisões e fazendo algumas atitudes. E nós não podemos aceitar, meus irmãos, a derrota nas diversas áreas da nossa vida. Não estou falando só vitória, estou falando de vitória no Espírito. O texto vai dizer que a gente não deve nada para a carne. Quando você fala assim, poxa pastor, não dá. Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de enganar, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar com a pornografia, eu não consigo parar de roubar. Não consegue não, meu irmão. Consegue sim, em nome de Jesus. Com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente não deve nada para a carne. Foi tudo cravado na cruz. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É um Pai amoroso que através do seu Espírito quer nos conduzir em Espírito. E nós não podemos aceitar a vitória da nossa carne. A gente não deve nada. Jesus morreu para que nós sejamos livres. E como a palavra diz, nós que somos pais imperfeitos, fazemos coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, meus irmãos. O que Ele não faz e o quanto Ele não quer que nós andemos no Espírito. E aí você fala, pastor, não é fácil. E não é mesmo. Jesus não disse que seria. Não sei onde a gente acreditou nisso.
Agora, o versículo 16 é muito importante nesse contexto, quando ele fala: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você fala assim: pastor, mas será que eu sou filho de Deus? O Espírito já testifica: sim, eu sou filho. Você é filho. Então, se você é filho, às vezes as nossas experiências com os nossos pais terrenos não são as melhores. Mas a experiência com o nosso Pai Celestial é eterna, não é só boa. É boa, perfeita e agradável porque Ele é assim. Mas é eterna, meus irmãos. É para além das lutas daqui. Olha o tanto que a gente está falando de luta hoje, né? Luta contra o pecado, luta contra a carne, luta nas situações. Mas vai chegar o tempo, meu irmão, que não vai mais ter luta. Vai chegar o tempo que não vai mais ter lágrima. Vai chegar o tempo que não vai ter mais carne para ter que ficar lutando. E a passagem termina exatamente falando sobre isso. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do quê, meu irmão? Do que a gente vai receber do lado de lá. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, porque é só com Cristo mesmo, só através de Cristo que a gente tem a salvação. E aí você fala: pastor, mas a vida está muito sofrida. Eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã. Mas o texto vai terminar assim, esse primeiro trecho de Romanos 8. Se com Ele sofremos, é para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Vai acabar, meu irmão, essa luta. Não sou eu que prometo, é o Senhor que promete. Talvez essa luta, meu irmão, vai ser até o final da vida. Mas um dia ela acaba. A nossa esperança não está em nada daqui. O Senhor nos dá esperança para a gente lutar aqui. Mas a nossa esperança não está em nada disso aqui que pode ser roubado. A gente vai viver aqui no Espírito, para que estejamos eternamente com o Senhor. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça, vamos orar.